Doutora Paula Santiago, tá por aí, Paulinha? Tô sim, doutor. Vamos lá. Você pode compartilhar? Vou compartilhar aqui a tela. A Paula, então, é a nossa residente R6 ou R2 de hemodinâmica da Escola Paulista de Medicina, um entusiasta também de procedimentos de TAP. Por favor, Paulinha. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada, viu, doutor? Tá aparecendo? Sim. Tá. Talvez Tá, colocar em modo mas não apresentação. não tá em modo apresentação, mas está Não? aparecendo. Peraí. E Aí, agora? Aparece? aparece. Tá. Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder apresentar esse caso e agradecer ao doutor também, ao doutor Leonardo, por ter cedido esse caso. Eu vou apresentar um implante de transcatéter de válvula aórtica em regurgitação aórtica pura. A TAV, o implante transcatéter de válvula aórtica, a TAV, ela é um tratamento muito comum, com excelentes resultados na estenose aórtica. Em pacientes com regurgitação aórtica, o tratamento ainda é off-label e frequentemente apresenta desafios no procedimento, os resultados geralmente são piores. Mas a regurgitação aórtica, ela apresenta 20% de mortalidade anual quando não é tratada. Então, por conta disso, os dispositivos novos estão sendo criados, de nova geração, e têm demonstrado resultados mais promissores, como o Genavalve, por exemplo. Então, eu trouxe aqui um caso, um paciente de 78 anos, sexo masculino, que vem apresentando há 2 anos dispneia aos esforços, em NIRA, classe funcional NIRA 2, e nos últimos 3 dias, ele exacerbou os sintomas e necessitou de uma hospitalização por uma insuficiência cardíaca descompensada. Durante a internação, foi necessário furosemida endovenosa e dobutamina em bomba de infusão contínua. Além disso, esse paciente de antecedentes prévios, ele era hipertenso, diabético, já tinha sido submetido a uma cirurgia de revascularização miocárdica em 2015, apresentava também aneurisma de aorta ascendente e doença renal crônica, um clearance de 44. De exames laboratoriais, a hemoglobina dele era de 12,5, o hematócrito de 35, uma creatinina de 1,5. O eletrocardiograma, ele estava em ritmo sinusal, tinha uma sobrecarga de VE e não tinha distúrbios de condução. Trouxe aqui, no canto à direita, tem a imagem do ecocardiograma. Esse paciente tinha uma fração de ejeção de 32%, um diâmetro diastólico do VE de 74, um TAPSE de 18 milímetros, uma aorta ascendente de 61 milímetros, uma regurgitação aórtica severa e uma regurgitação mitral moderada. Por conta disso, a gente fez uma TC, uma tomografia, protocolo TAV, e foi avaliar o caso. A primeira imagem, no canto superior à esquerda, é uma angiotomografia de aorta e ilíacas, para a gente avaliar acessos. Então, a gente consegue ver que ele tem um bom lumen, com calcificação discreta e tortuosidade discreta. No meio, no canto superior, a gente consegue ver que tem ausência de cálcio no anel e nos seus folhetos. No canto superior direito, a gente consegue avaliar o ânulo, que era um ânulo com uma área de 699. No canto inferior à esquerda, a via de saída, a gente conseguiu ver que ela era semelhante ao ânulo. Quando a gente avalia os seios, a gente consegue avaliar que está aqui no meio, na parte inferior, que eram seios largos. E na junção sinotubular, a gente conseguiu avaliar que ela também era larga. Além disso, aqui a gente tem uma ortografia que a gente evidencia à esquerda um aneurisma de aorta importante, uma aorta horizontalizada. Isso tudo são preditores de dificuldade no procedimento. E, além disso, a gente conseguiu ver aqui que a aorta tinha 62 milímetros. Também foi realizado angiotomo de coronárias, que não evidenciou lesões obstrutivas. Então, a gente teve que avaliar e pensar no caso. É um paciente de 78 anos, com insuficiência cardíaca, que estava instável, com bomba de infusão contínua de dobutamina, necessitando de diurético, aneurisma de aorta ascendente, com uma cirurgia de revascularização prévia já realizada, uma aorta horizontalizada, um paciente instável, e aí foi calculado o STS, um STS de 10, além de tudo isso somando. Pelo ESC, esse paciente precisaria ser avaliado para uma cirurgia ou um Bentall,
por conta do pelo ESC, que na verdade seria um Bentham. E aí a gente pediu uma avaliação da cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca considerou esse paciente inoperável. Então, o que a gente pensou teríamos que fazer uma TAV. E aí a gente ponderou por quê? Uma paciente com regurgitação aórtica, se ele for considerado inoperável, o ESC também nos autoriza a fazer uma TAV nesse paciente. Então, a gente avaliou, viu que era factível realizar e que seria bom para esse paciente, então a gente optou por fazer. E aí a gente começou a fazer o planejamento terapêutico. Como era um paciente instável, com todos esses fatores, com risco de embolização, com risco de precisar de 2 válvulas, a gente optou por anestesia geral, guiado por um ecotransesofágico, optamos por uma técnica não minimalista, fizemos um acesso primário na artéria femoral direita, o acesso secundário na artéria radial direita, optamos por um marcapasso transvenoso, não wire pacing, um marcapasso transvenoso em veia femoral esquerda, já que era um paciente que já estava instável e que alto risco de complicação, de embolização da prótese. Escolhemos uma Maival 32 milímetros, com um oversizing de 25%. E aí, a gente foi fazer o procedimento. Aqui à esquerda, a gente consegue visualizar que era uma regurgitação aórtica importante, uma aorta horizontalizada, um aneurisma de aorta. À direita, a gente consegue ainda ver também, visualizar melhor que era uma aorta bem horizontalizada, que já é intraprocedimento. À esquerda, a gente está liberando a prótese, tá? A prótese foi feita com o pacing, a gente colocou o pacing a 180 e depois foi decrescendo gradualmente, para evitar embolizações. À direita, tem a imagem de como ficou o resultado final da prótese implantada. E aí a gente consegue ver que não tem regurgitação aórtica, não tem leak, então, e não houve embolização, não houve nenhuma outra complicação. No pós-procedimento, a dobutamina foi desligada em 24 horas, não houve distúrbio de condução, então a gente pôde retirar depois esse marca-passo. Foi realizado um eco desse paciente no pós-procedimento, não tinha leak, o gradiente aórtico médio era de 3 milímetros. No pós-procedimento, esse paciente recebeu uma alta hospitalar em 3 dias e no acompanhamento, a gente tem feito follow-up desse paciente, um acompanhamento de 6 meses, não houve nenhuma necessidade de internação hospitalar e ele encontra-se atualmente em classe funcional em NIRA 1. Então, com esse caso, a gente trouxe para ilustrar aqui, a TAV pode ser considerada em centros experientes para pacientes selecionados com regurgitação aórtica e consideráveis inelegíveis para cirurgia de troca valvar aórtica. É isso. Excepcional apresentação, excelente caso, Paulo. Muito obrigado por compartilhar conosco esse caso, né? E a particularidade, essa discussão está muito interessante. A particularidade nesse caso é uma insuficiência aórtica pura, com score de cálcio praticamente 0, e onde foi escolhida uma prótese com um tamanho também excepcional e pouco habitual, né? Leonardo, você pode comentar para nós a respeito dessa indicação, digamos, off-label, da TAV em pacientes com IAO pura? Sim, esse paciente em especial, né? Esse paciente, a primeira conduta foi a avaliação cirúrgica desse paciente. Só que já era um paciente revascularizado, então já tinha uma toracotomia prévia, era em choque cardiogênico, que iria ser submetido a um Bentham, né? Outra cirurgia enorme, né? Então, e com já alto risco cirúrgico por conta do resto das comorbidades, insuficiência renal e tudo. A cirurgia, eu acho que fez bem de recusar esse paciente. Eu acho que era um paciente que não tolerava uma nova cirurgia naquele momento, né? Quando a gente avalia a tomografia desse paciente, ele tinha um anel de quase 700 milímetros quadrados. Esse anel está fora de todas as próteses. Se a gente fizesse esse caso há 2 anos e meio atrás, onde não estaria disponível a Maival, que ela é a única prótese que tem os tamanhos XL, esse paciente estaria fora de conduta terapêutica percutânea, né? A gente não teria prótese para alcançar o tamanho desse anel. Com a Maival, a gente consegue alcançar, só que a gente tem que ter sempre na cabeça que, utilizando as próteses de nova geração para tratamento de insuficiência aórtica pura, a gente tem menor sucesso, o sucesso gira em torno de 85%, a gente tem maior taxa de embolização, maior necessidade de uso de 2 válvulas, e maior taxa de marca-passo. Tá?
E com esse paciente que chegou na mesa em choque cardiogênico, com todas essas possibilidades, a primeira coisa que a gente não é um paciente para minimalista. É um paciente que pode ter uma embolização para prótese, que a gente não sabe, não consegue prever se vai ser ventricular. Na insuficiência aórtica, ela tende a migrar ventricular. Uma embolização ventricular, no caso, a gente estava com a cirurgia em sala, seria, segundo eles, não daria tempo, seria óbvio. E o outro ponto é planejar o tamanho, a quantidade de oversizing, né, para uma prótese balão expansível com 0 de score de cálcio. A descrição de literatura é que gira em torno de 20 a 30% de oversizing utilizado para balão expansível. Tá? Aqui a gente usou exatamente no meio, em torno de 25% de oversizing, que daria uma prótese 32 com 2 ml a mais. Essa é uma especificidade do tratamento da insuficiência aórtica. A outra é a retirada do rapid pacing. Assim que a gente libera a prótese, habitualmente numa prótese para estenose aórtica com alta calcificação, a gente simplesmente desliga o rapid pacing depois da desinsuflação do balão. Perfeito. Na insuficiência aórtica pura, não. A gente desinsufla o balão e vai decrescendo a retirada de marcapasso de 180, 160, 140, 120, o que gera também um estresse durante o procedimento, até a desligada completa do marcapasso. E, por fim, o posicionamento, a gente não deve falar, então vou tentar colocá-la um pouco mais baixa ou um pouco mais alta. Não, por ser insuficiência aórtica. A insuficiência aórtica segue o label da prótese para mesmo a posição, né, para o tratamento da estenose aórtica. Então, a posição deve ser a posição padrão. E se a gente notar no slide, ela teve uma discreta migração ventricular, essa prótese. Ela desceu em torno de 2 milímetros do momento que a gente liberou ela até o fim do procedimento, né? Ela desceu 2 milímetros, mas depois ela permaneceu estável. E com uma regurgitação mínima central. Não tinha leak, mas tinha uma regurgitação mínima central. Agora, esse paciente tem outro problema, né? O que fazer com ele agora? Agora ele está classe funcional 1, mas tem um aneurisma de 62. Exato. Né? É o que fazer. Já foi proposto para ele cirurgia desse aneurisma, de correção desse aneurisma, e agora sim fazer um Bentall em outro momento. Exato. Até o momento ele se nega, porque ele está classe funcional 1, não precisou de internação, então o pessoal da cirurgia está tendo dificuldade de convencer esse paciente, mas é um problema que ele tem uma bomba relógio no peito agora. Né? Exato. De qualquer maneira, a TAV foi indicada e tirou o paciente de uma situação clínica muito desfavorável, né, Léo? Sim. Então, agora a cirurgia consegue, se possível, planejar de maneira mais ordenada e mais eletiva esse procedimento. Belíssimo, cara. Várias condições. Deixa eu só fazer o comentário do caso do comentarista aqui. Esse é o caso em que, assim, você vê como realmente a experiência e quem está acostumado a fazer o oposto, né? O Léo é um operador exímio ao quadrado, ao cubo, n elevado a 1000 aí. E assim, quando, né, Léo, não ser minimalista, né? Então, esse é o oposto do caso do minimalismo, né? Então, para os casos do dia a dia, mesmo um caso mais tricky, com a aorta com a angulação um pouco mais favorável, com anatomia bivalvular ou bicúspide, enfim, a gente consegue fazer com minimalismo de verdade, né, com conscious sedation, com LV wiring, como os casos foram apresentados até aqui, mas neste caso em que você tem que mudar completamente a estratégia, né, Léo? Então você precisa de realmente ter o guia da imagem esofagiana e você precisa de converter para anestesia geral e trabalhar com oversize, porque realmente não tem onde ancorar a prótese, né? Então eu acho que é exatamente isso, esse procedural planning e a coragem de executar o caso. Esse aí é pra gente muito grande, né? Obrigado. Esse aí a gente perde uns 3 anos de vida quando faz. Né? Esse Cabelos ficam mais brancos, né, Léo? Fica mais branco. Esse aí só quem é gente muito grande que faz. Isso não é para adolescente, não. Obrigado, Paulinha, viu? Parabéns. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mesmo, doutor. Obrigado a você.